Olá, meu nome é Gustavo Derrecker, eu sou professor no Instituto de Física da EPATAG, no Unicamp, e eu venho hoje para contar um pouco para vocês as histórias sobre o nosso trabalho que foi publicado essa semana na revista Nature. O nome do trabalho é Real-Time Vibrations of Carbon Nanotube, e foi feito em colaboração com os professores Paul McHugh e Michal Lipson na Universidade de Cornell, e também com os pesquisadores Arthur Barnard e Mian Zhang, que hoje estão em Stanford e Harvard. Bom, o trabalho trata de investigar e monitorar vibrações de um nanotubo de carbono acoplados ao campo óptico de uma microcavidade. Bom, o que é essa microcavidade? Essa microcavidade é do tipo de galeria sussurrante, tá? Isso significa que a luz nessas cavidades ela percorre a região perimetral das mesmas, ela fica confinada à região perimetral, tá? E ela faz isso com altíssima qualidade, ou seja, ela consegue ficar armazenada nessas cavidades por muitas voltas. Para você ter uma ideia, essa cavidade tem uma finesse de cerca de 12.000. Isso significa que a luz está 12.000 voltas em torno da cavidade antes de se dissipar. E nessa figura em preto eu ilustro o movimento de um nanotubo de carbono se colocado no topo dessa cavidade. O que esse movimento vai gerar é que a aproximação e o afastamento do nanotubo em relação à cavidade vai mudar a refração da cavidade, ou seja, vai mudar a velocidade com que a luz se propaga na mesma, e essa modulação da velocidade da luz se traduzirá numa mudança de frequência da luz. Essa mudança de frequência pode ser facilmente detectada incidindo um laser nessa mesma cavidade e monitorando a flutuação de potência deste laser. Então é uma leitura ótica do deslocamento mecânico do nanotubo de carbono. E vale ressaltar, o nanotubo que nós estamos explorando aqui está em equilíbrio térmico, ou seja, essas vibrações não estão sendo induzidas pela luz ou por qualquer outro meio externo, é simplesmente o equilíbrio termodinâmico com o ambiente que está gerando essas flutuações. Em particular, esse experimento foi feito em temperatura ambiente. Bom, aqui está uma fotografia do experimento, você tem a pinça, o nanotubo preso entre as pinças, que não se pode ver com precisão nessa imagem, porque está além da resolução do microscópio, a nossa cavidade óptica em formato circular e a fibra óptica que traz luz para a cavidade e retira a luz da cavidade. Esse nanotubo de carbono é um nanotubo de caráter metálico, com diâmetro de aproximadamente 7 nanômetros e massa de 1,5 femtograma. Bom, essa figura resume nossos estudos, né? Ela mostra como que a dinâmica temporal do nanotubo evolui à medida que a gente captura faixas temporais cada vez mais longas, né? Então a gente sai de um intervalo temporal de 15 microsegundos nessa primeira figura e cresce até um intervalo temporal de 15.000 microsegundos, ou seja, 15 milissegundos. Tá? E o que a gente nota é que a gente sai de um movimento que é aproximadamente senoidal, tá? E vai parar em um movimento que tem essas recorrências de amplitude alta, que acontecem aqui, aqui e aqui. Então, parte do trabalho é investigar a origem dessas recorrências, e uma maneira de fazer isso é processando esse sinal que a gente obteve na medida, né? E a nossa constatação foi que nesse experimento, diferente dos demais, a gente conseguiu verificar que a frequência central desse sinal oscilatório ela não é constante, ela flutua. Tá? E isso é a razão pela qual os nanotubos de carbono por muito tempo tiveram a medida de qualidade mecânica subestimada, né? Você nota que se você olhar um valor médio dessas oscilações, você obtém um efeito de alargamento da frequência mecânica, né? Que resulta numa qualidade abaixo da qualidade intrínseca do nanotubo, né? Então a resolução temporal que esse trabalho nos permitiu, a gente conseguiu ver o que acontece com essa vibração em tempo real. É isso que a gente deu o nome de real time. Isso permitiu a gente inferir, por exemplo, que a coerência, né, o tempo de vida dessas vibrações mecânicas nesse sistema, na verdade, é 1000 vezes maior do que se tinha medido anteriormente. Essa é uma das principais contribuições desse trabalho. E a gente atribui essas recorrências a um efeito conhecido do passado que foi investigado inicialmente por Fermi, Pasta, Ulam e Tyndall, que foi conhecido como o paradoxo FPUT, e tem a ver com que o sistema não linear, né, um sistema de molos acoplados de forma não linear, pode trocar energia e eventualmente atingir o equilíbrio térmico que é comum nos sistemas macroscópicos.
E para ilustrar vocês, um sistema convencional, linear, ele simplesmente preserva a energia em um dado modo de vibração, ao passo que um sistema não linear, ele começa a transferir energia de um modo para outro e eventualmente poderia atingir o equilíbrio termodinâmico. Acontece que em alguns sistemas, devido à magnitude da não linearidade, esse equilíbrio não é atingido, como é o exemplo mostrado aqui. E o resultado disso é que a energia é recorrente a um modo original. Por exemplo, a energia saiu do modo 1, em vermelho, foi para o modo 2, em azul. Agora, nesse momento, ela está no modo 3, em verde, e eventualmente ela vai retornar ao modo 1 novamente. Tá? Então, essa recorrência ela acontece sempre que você tem um certo nível de não linearidade no seu sistema e é reconhecido como essas recorrências de Fermi-Pasta-Ulam. O nosso sistema exibe essas recorrências desse tipo e eu termino essa apresentação mostrando para vocês o som dos nanotubos que foi obtido reduzindo a velocidade desse sinal por um fator em torno de 1.300 vezes. Você pode ouvir o som que esses nanotubos fazem quando eles se aproximam da cavidade. Momentos de quietude e eventuais momentos de alta amplitude. Esses que são os respiradores, similares às recorrências de Fermi-Pasta-Ulam. Bom, eu queria finalizar agradecendo às agências de fomento, National Science Foundation nos Estados Unidos e a FAPESP aqui no Brasil, o CNPq, e também sugerir, se você tiver interesse, está aqui o link para o artigo e também uma reportagem que foi lançada na revista FAPESP nessa semana. Obrigado, até mais.